Assista agora aos cortes do Pode Educar Brasil. E quantas vezes eu já ouvi na escola? Ah, não, aqui o meu trabalho é só dar aula. E o que é só dar aula? Hoje a gente estava naquela reunião, mais cedo, né, com o nosso coordenador regional, e eu estava pensando, ele falando e eu viajando em uma dinâmica boba que eu fazia com os meus estudantes de física, quando eu ia ensinar a propriedade dos gases, que a gente tinha que ensinar, né, o que era... compressibilidade. Mas eu estou tentando explicar de uma forma assim, menos técnica, né? Uhum. Então, que a gente vai explicar a expansão dos gases, por exemplo. Quanto menor a temperatura, mais próximas as moléculas estão. Quando a temperatura começa a aumentar, o que acontece? As moléculas se distanciam. Então, eu fazia eles segurarem as mãos e eu falei, gente, vamos vibrando. A temperatura aumenta, o que a gente tem que fazer? Se afastar. E aí, com essa dinâmica boba de repente segurar a mão, gente, a temperatura diminuiu, todo mundo junto, aumentou, todo mundo afasta. A gente ia discutindo algumas coisas em relação a respeito, a respeitar os limites um do outro, sabe? É você respeitar os seus próprios limites. E isso dava margem para tanto diálogo. Eu estava só dando aula. Né? Então, assim, às vezes a gente tirar um pouco o nosso olhar daquela aula de caixinha. Eu estou ensinando gases e isso não tem nada a ver com a vida do menino. Um exemplo, às vezes, do que você sai ali daquilo que é programado, te abre tantos horizontes, te abre tantos espaços. Você falando disso, da sua experiência com a física, eu sempre, quando eu faço palestras para professores de educação infantil e anos iniciais, principalmente para os da educação infantil, eu falo assim, vocês sabiam que vocês já estão ensinando física para os seus alunos? Aí fica todo mundo me olhando assim, com aquela cara assim, tipo, não. Quando você vai ali, faz a rotina, você faz ali como que está o tempo hoje, eu estou trabalhando com aquelas crianças justamente conceitos muito complexos, que lá na frente serão necessários para a aprendizagem da física, sabe? Então, quando eu ensino para essa criança que o tempo passa, né? Existe uma passagem do tempo, ele chegou na escola, como está o tempo hoje? Aí está ensolarado, não está? Aí tem todo o processo ali, a dinâmica de o início, fazer a rodinha, sabe? Então, assim, são conceitos que vão fazer falta lá na matemática, lá na física, lá na frente. São as abstrações, né? Que mais tarde vão virar as abstrações, sabe? Só que se eu não trabalhar isso aqui no concreto, e aí, assim, a professora de física pode me corrigir se eu estiver errada. Quantas vezes a gente precisa do concreto lá com os meninos maiores? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Assim como a gente precisa do concreto e do lúdico, aí a gente retorna. Porque nós cometemos muitas violências com os nossos estudantes quando eles vão passar ali do 5º para o 6º ano. Porque a gente acha que o menino, em 2 meses, ele deixou de ser criança e virou adulto. Então, a gente não respeita também essa transição. E aí, o que acontece? Eles multiplicam e refletem, né, essa violência que eles recebem.